Renaldinho Melo, da Caça Vazamento CRJ, mais uma vez com muita satisfação participando da Conexão Brasil, da Com Brasil TV. Toda vez que eu participo, eu tenho trazido informações com relação à nossa atividade, que é a busca de vazamentos de água. É um trabalho que não é tão conhecido no Brasil, de certa forma é uma novidade, que a gente tem trazido todos os esclarecimentos, equipamentos, nossa forma de trabalho, compartilhando conhecimento, que é fundamental para nós. Vamos dando continuidade aqui dos outros programas que nós já expomos nossa atividade, dando continuidade com novidade, né? Essa aqui, por exemplo, é uma Toyama, uma máquina de hidrogeteamento. Como eu expliquei da outra vez, o que acontece? Muitas vezes eu estou fazendo vídeo de inspeção, né? Vídeo passando máquina na tubulação de esgoto para poder fazer filmagem, encaminhar para o cliente, saber se tem rompimento, entupimento. Eu tenho aqui todas as minhas máquinas, que eu já expus todas elas da outra vez. Então, a Toyama eu consigo hidrojatear para poder facilitar, melhorar a qualidade de trabalho. Eu não faço desentupimento, nem hidrojateamento de forma profissional. Eu não misturo atividades para tentar fazer tudo. Fazer tudo mal feito, né? Então, eu sou especialista em uma coisa. Mas eu tenho alguns recursos que me auxiliam, que é, por exemplo, uma Toyama, ela funciona a gasolina, se eu não tiver um ponto de luz para poder ligar, esse é o diferencial. Eu abasteço com gasolina, consigo ligar a máquina, fazer um hidrojateamento sem um ponto de energia elétrica. Se eu não tiver um ponto de água, eu posso usar também um reservatório de água, e qual ela vai sugar daquele reservatório, que eu estou num campo, uma área distante de elétrica e de ponto de água. Então, eu consigo fazer o hidrojateamento para me auxiliar na identificação, para melhorar a imagem, né? Limpar um pouco mais a tubulação para poder filmar e encaminhar para o cliente. A tubulação às vezes está assoreada, está com muita sujeira, eu consigo fazer uma limpeza para melhorar a qualidade. Então, são equipamentos de caça-vazamentos, né? Que a inspeção é um complemento da busca dos vazamentos de água. Sempre que eu estou buscando os vazamentos, eu estou sempre fazendo também inspeção, que é passando câmeras para filmar. A Toyama, eu tenho as mangueiras de hidrojateamento, eu tenho que ter saídas diferentes, bicos diferentes, para poder ter, na hora do jato, sair de forma mais para o lado, mais para frente. Vai depender. Às vezes eu quero aplicar jato de água mais para limpar, outro um pouco mais para desentupir. Então tem que ter bicos diferentes. Tem que estar preparado para qualquer situação. Então, são recursos importantes. Uma outra coisa que eu sempre utilizo, né? Isso aqui é um obturador de água potável, né? Então eu consigo... Às vezes eu tenho um ponto de tubulação, por exemplo, um recalque, né? Uma bomba que puxa água da cisterna e vai encher a caixa d'água lá do cliente. Às vezes eu tenho um vazamento naquele segmento. Aí eu preciso, muitas vezes, obturar o ponto de saída. O ponto de saída lá em cima, às vezes, não tem rosqueamento, nem tem sobra de cano para poder botar uma adaptação. Então, esse aqui é um recurso importante. Eu consigo adaptar dentro da tubulação, expandir a borracha e obturar aquele ramal de água potável para lá embaixo. No recalque, eu consegui aplicar um gás, né, um gás rastreador, um gás pressurizador. Então, um recurso para um ponto de tubulação que eu não tenha como fazer uma cola, abrir uma rosca para poder interromper a saída final. Então, esse é só um exemplo do recalque, mas tem várias situações que eu não consigo vedar. Então, esses são obturadores de água potável, né? Então, um recurso, eu tenho diversos tamanhos aqui. Tamanhos diversos bitolas, 50, 60, 2 polegadas. Então, todos eles eu consigo fazer a obturação da tubulação de água potável. Aí a mangueira aqui, tem mangueiras, um cabo extensor, né? Consigo obturar lá dentro do ramal, não no início, tem vários recursos. Recursos importantes também. Uma outra coisa, esse outro Detect 150 da Bosch, né? Ele é um detector de materiais. Você consegue fazer a localização da tubulação, né? Você passa a máquina de um lado no sentido e repete o mesmo sentido. Quando você vem, você vai marcar uma tubulação que esteja naquele segmento. Aí você vai mapeando. Continua aqui, parou. Parou, que provavelmente fez uma curva. Aí você dá continuidade. Você ligando ela vai fazer o mapeamento. A Detect 150 da Bosch. Você tem sempre o recurso, né? Da câmera termográfica. Ajuda muito a água quente, né? Você poder mapear a tubulação. Sendo que
Algumas vezes você não tem essa água quente. Você tem uma casa com chuveiro elétrica, tá? É comum acontecer. Não tem boiler, não tem aquecedor de passagem. Então você não tem o recurso da água quente. Então você tem que ter um recurso também que vai lhe auxiliar nessas situações. Só tem água fria e o chuveiro elétrico. Aí você é um aparelho que você consegue fazer um mapeamento e seguir o caminho da tubulação, né? No intuito de você localizar, na hora de você passar o ultrassom, aplicar o gás pressurizador e passar o ultrassom, aí você já sabe o caminho que a tubulação faz e te facilita, né? Na hora da localização da fuga. Mas o recurso, todos esses recursos são importantíssimos, cada um deles. Outro recurso também importantíssimo, que é muito utilizado, é o traçador químico, né? Você tem que ter traçador químico de cores diferentes para você testar o esgotamento. Qual a intenção do traçador químico? Aplicar o traçador químico no esgotamento, a tendência é, se tiver um furo, ele descer, passar pelo entulho, pelo concreto e chegar a pingar no ambiente baixo, no apartamento. Aí você, com a luz ultravioleta, que é uma tinta sensível, que ela reage à luz ultravioleta. Então ela vai dar um brilho lá embaixo, vai te dar um caminho, né? Confirmando que naquele segmento há um vazamento. Então, cores diferentes para traçador químico é um auxílio importantíssimo. Você precisa de lanternas holofote, não tem ambiente. Às vezes chegou no local nem luz tem, né? Às vezes está em litígio, o apartamento está em leilão, está em briga de justiça, aí a parte elétrica está desligada. Aí talvez você faz atendimento mais tarde, final da tarde, você não tem iluminação. Você está num sótão, você está num porão, então você tem que ter a iluminação adequada para poder fazer um bom atendimento. Então a luz holofote, ela vai dar esse recurso, né? Você trabalhar com tranquilidade. É outro modelo aqui também, para iluminar. Você está numa caixa d'água, né? Você tem que fazer a iluminação, você pode colocar lá e iluminar todo o ambiente. E poder trabalhar com calma, né? Essa é uma válvula pulsadora. O que é essa válvula pulsadora? Ela tem uma composição de molas aqui dentro, que você espeta no ponto d'água. Por exemplo, você tira uma torneira, né? Você chega numa residência que você não sabe onde é que passa a tubulação. Aí você está tendo dificuldade de fazer a localização do vazamento. Aí o que acontece? Aí você precisa, às vezes, mapear a tubulação, saber pelo menos o caminho que ela faz. Mas uma residência muito grande, você não sabe se passa do lado esquerdo, do lado direito, você está passando ultrassom, está tendo dificuldade de localizar. Aí é um recurso que você espeta numa torneira, por exemplo, um ponto d'água, pode ser tanto que vem da caixa d'água, como aqui chega do hidrômetro. Né? Então você vai fechar o registro, vai conectar a válvula pulsadora, aí você vai abrir o registro e esse conjunto de molas você vai regular. Quando você regula, que você vai afrouxando, ela começa a bater. Ela sai água por aqui, ela começa a pulsar. Ela gera golpes de arete, pequenos golpes de arete. Então ela fica ela joga a água fora e para. Então esse golpe de arete, essa pulsação, ela vai vibrar na tubulação e vai se propagar. Então você, com ultrassom, você vai acompanhando aquela propagação dos golpes. Então você vai saber, você vai com ultrassom por aqui, ó, não tem som, para cá continua o som. Aí você vai com ultrassom, vai escutando, tá forte. Você vai acompanhando, ela vai até 20, 30 metros, dependendo da força do golpe de arete que seja aplicado. Aí você consegue saber que essa tubulação está em determinado local. Você faz aquele mapeamento, você sabe que ela vai lá para o lado esquerdo da casa, vai lá para trás, aí você, na hora de trabalhar para essa ultrassom, se dedicar a outros recursos também que você tem, que eu já expliquei em outras apresentações que eu fiz aqui, gás rastreador, gás pressurizador, você já sabe o caminho que faz essa tubulação. Vai dar mais um auxílio. A caçadora de vazamento, a caça-vazamento RJ, ela não espera nenhum momento, não. Ela está preparada para todos os momentos. Então, você no o cliente está esperando para a solução. Então, você tem que ter todos os recursos. Você não pode achar que esse recurso aqui eu não vou usar sempre, mas eu tenho ele, não importa o custo de ser. Isso aí que dá excelência no bom caçador de vazamento, que é o caso da caça-vazamento RJ. Então, tem que ter todos os recursos, porque eu estarei diante de determinada situação que eu preciso dar solução. O cliente não pode esperar. Então, tem que estar preparado para todas as questões. Então, esse é um valor pulsador que vai me ajudar na hora de fazer a localização do vazamento. Dentro do banheiro tem espelhos, né? Espelhos de diversos tamanhos, com haste extensora. Eu consigo olhar um ralo embaixo de um armário, né? Eu consigo esticar meu espelho, um local que está difícil. Às vezes nem a câmera chega. Com o recurso do espelho com LED, eu consigo localizar, focar lá embaixo. Então, estou preparado para
qualquer questão, né? Então, são espelhos de diversos tamanhos para poder me auxiliar, coisas menores, coisas maiores. Uma outra questão. Estou aqui expondo a todos, né? É uma satisfação, o Brasil todo entra em contato conosco, uma satisfação para nós. Compartilhar conhecimento, fazer amizade, troco informações. Quanto mais informações eu troco, mais eu aprendo também. E não escondo o jogo, né? A Caça Vazamentos, a RJ, ela não só fala, não, ela prova ser a melhor empresa do Brasil, a mais especializada e certificada e equipada do Brasil. Essa aqui é uma máquina geradora de fumaça. É também um recurso que não vou utilizar sempre, mas pode acontecer eu ter que fazer uma localização de esgotamento no meio da mata, num sítio. Então, como é que eu vou localizar um rompimento de esgoto no meio da mata? É complicado, né? Posso passar a câmera de identificação, mas não foi suficiente para eu localizar. Então, aqui eu consigo gerar fumaça. O recurso que eu tenho, eu posso obturar a tubulação de esgoto, eu faço a obturação dessa tubulação em determinado ponto, para ela não seguir adiante, e obturar a segmentação que eu vou jogar fumaça. Então, essa obturação desse ramal, ela vai estar obturada no final, interrompida no final e interrompida no início, que eu vou aplicar a fumaça. Então, a fumaça vai ficar contida naquela segmentação de tubulação. Eu vou aplicar bastante fumaça e percorrer aquele segmento no meio do mato, e muitas vezes ela brota no meio da vegetação. Então, é um recurso para saber o local que tem um problema. Mas um auxílio. Tem que estar sempre preparado. Então, a máquina geradora de fumaça é um recurso muito bom para esgoto. Para a tubulação de água potável, eu tenho o gás rastreador, que eu já expliquei no outro programa. O gás rastreador é um gás mais leve que o ar e sobe, com a máquina eu consigo localizar. Para água potável, é melhor do que a máquina geradora de fumaça, mais para esgoto. Né? Aqui eu tenho meu carregadorzinho, eu consigo transformador, consigo carregar a máquina. Tem mais acessórios, ela não é só isso não. Eu boto só de forma reduzida para a pessoa ter ideia do que seja. Né? Aqui eu tenho uma haste extensora para até 3 metros. Eu tenho um adaptador especial para minha câmera de identificação. Eu vou com a minha câmera de identificação, eu espeto aqui a ponta da cabeça da câmera, eu monto essa haste e consigo levar ela a 10 metros. Eu consigo olhar a ponta de um telhado, eu consigo olhar uma empena, uma fachada, uma empena na cobertura, por exemplo, parte lateral. Eu consigo fazer filmagem ali do rejuntamento, se tem trinco. Então, é um recurso para me auxiliar. Né? Daqui eu posso estender ela até para 4, 5 metros. Né? Só botar mais composição, fazer as adaptações com a câmera, eu vou filmando aqui e vou rastreando toda aquela área. Como também perto de telhado. Então, é um recurso também fundamental. Para poder fazer identificar os pontos críticos passivos de água está passando, né? Infiltração, chuva, essas coisas assim. Mas um recurso, um adaptador especial para poder botar a cabeça da câmera. São todos os nossos recursos. Você tem que ter também martelete, né? Tá preparado para qualquer situação. Você muitas vezes precisa abrir aquele ambiente. Você está no cliente, você faz a localização do vazamento. Você precisa abrir aquele ambiente para poder mostrar ao cliente, às vezes até mesmo para você ter a certeza. Nem sempre. Eu sempre alerto que você tem que ter cuidado. Porque quando você faz mais de uma coisa, você faz tudo que não faz nada direito. Eu sempre falo isso. Se você se mete a fazer várias atividades ao mesmo tempo, você não consegue fazer com excelência cada uma delas. Isso aqui é um recurso básico. Mas se eu fosse fazer obra, eu teria que ter uma série de equipamentos também. Para fazer série de EPIs, proteção. Eu posso com um martelete desse, eu tenho EPI também, proteção. Eu posso abrir o chão, tomar uma descarga elétrica, eu posso romper a tubulação de gás. Então não é para chegar lá e me dedicar à obra. Certamente, depois que eu faço a localização do vazamento, tem que vir uma empresa altamente especializada, não é o cara com a marreta, bom de braço. Uma empresa altamente especializada, com EPIs preparada para saber se passa gás, se passa elétrica, para não correr risco, né? Para poder fazer o trabalho bem feito. Então, eu tenho aqui, eu sempre tenho meus recursos para dar um auxílio inicial, né? Dali vai passar um profissional especializado naquela área, né? É uma coisa que é importantíssimo. Busca de vazamento de água, caça vazamentos, toda uma gama de conhecimento técnico, científico, certificações, treinamento para os seus funcionários, normas regulamentadores, atestado de saúde ocupacional. Então, o seu funcionário, você que é empregador, você tem que ter muito cuidado.
Você que é empregador, se o teu funcionário tiver algum problema porque você não forneceu os EPIs necessários, a proteção necessária para o funcionário, não exigiu que ele utilizasse, isso aí vai sair muito caro para você. Você pode até ter que fechar seu negócio decorrente do que você deixou de fornecer a seus colaboradores. Portanto, então, caça-vazamentos não é só comprar um aparelho e ficar passando no chão. As pessoas que contratam têm que ter cuidado, porque ela pode estar levando o fundo de quintal para sua casa e levar um problema para sua residência. Então, só um profissional especializado, a sociedade é protegida. Então, o empregador tem que ter a visão voltada para todas essas questões. Então, por exemplo, eu faço mitigação de esgoto que tem a ver com caça-vazamento. Um serviço completo ou outro, como eu sempre digo. Então, você tem que, quando está, por exemplo, fazendo a mitigação, tá? Você está passando câmeras, você pode ser contaminado em contato com sua pele. Então, o que você tem que ter capas, né? Essa é uma capa de metade do corpo para cima, descartável. Essa é uma capa de corpo inteiro. Tudo para você utilizar. Você utiliza papéis de todo o seu corpo e já descarta essa capa. Você não pode deixar nem você, nem seu funcionário se contaminar, pegar uma doença, que é um problema. Essa é uma capa reutilizável, né? Então, são os EPI, né? Equipamento de proteção individual, né? Uma capa reutilizável que você pode proteger todo o seu corpo, até a bota já vem junto, depois você tem que desinfectá-lo todo, né? Deixá-lo pronta para reuso, tem um certo tempo de utilização. Aquelas são descartáveis, para descarte imediato. Você tem aqui luvas, né? Luvas de proteção, né? Pode que vem até o cotovelo, né? Você tem para trabalhar no espaço confinado, né? NR33. Aí você tem que ter todos os EPIs necessários. Você vê, você entra não só no espaço confinado do bueiro, por exemplo, um lugar muito fechado, que não é um ambiente que não é adequado à vida humana. Se ali você não consegue sobreviver. Então é um ambiente nocivo para o ser humano. Até mesmo um porão numa casa. Tem casas que elas são altas, né, devido à umidade, então você consegue passar no alçapão, numa parte de baixo, e descer para aquele porão da casa. Tem que ter cuidado, ele pode ter um gás, aí ele pode ter um dióxido de carbono, alguma coisa, quando você entra ali, você pode desmaiar, cair e morrer. Então você tem que ter uma série de proteções, né? Você tem que ter as luvas para você tá mexendo no esgoto. Se você tiver que entrar no esgotamento, você tem que ter os EPIs, né? Máscara facial. Essa aqui é mais para você, na borda do esgotamento, evitar entrar, mas você já está protegido por qualquer respingo, qualquer gás que sai numa superfície de um bueiro, por exemplo. Você tem uma máscara que pega o rosto todo, essa você já pode entrar, né? Ela protege contra gases, né? Gases nocivos. Essa é uma máscara excelente. Isso aí é mais para você entrar no bueiro, você entrar num porão, sempre com auxílio de um segundo técnico. Você tem que estar em contato direto com ele. Isso para trabalho mais rápido. Trabalho mais complexo, você tem que ter uma série de procedimentos. Você tem que ter até um responsável técnico com relação ao acidente de trabalho, assunto sério. Mas um trabalho rápido, você tem que entrar rapidamente para dar uma olhada nisso aí, coisas assim, você tem que ter essas proteções. Você não pode entrar de rosto exposto, não. É um perigo. E sempre em contato com a pessoa, tudo bem, não, entrar e sair, você está protegido. Então, os EPIs. Isso para NR33, trabalho em espaço confinado. Aí um recurso que é fundamental também. Você entra num porão, você entra num bueiro. Você está com um profissional do lado de fora, ele está acompanhando se está tudo bem com você, você está com as máscaras, os EPIs necessários, você está com o corpo todo coberto, sem risco. Você tem um detector multigás, né? Que ele detecta gases. Quando você entra no ambiente, você tem que estar com esse detector de gases perto do seu rosto aqui. Então você estará com a máscara, né, protegido, com proteção da máscara, e com o detector de gases perto do seu rosto. Porque perto do seu rosto, porque é onde você está respirando. Então, qualquer gás nocivo a você, ele vai alarmar na hora. Ele alarma na hora, você tem que sair imediatamente dali, mesmo com a máscara. Tem que sair, ver o que está acontecendo, para você não correr risco de vida. Nem você, nem seu funcionário. Então, o detector de gás aqui espetado, ele vai alarmar para qualquer gás, qualquer gás combustível, dióxido de carbono, e excesso de oxigênio, essas coisas, ele vai indicar aqui.
Então, isso é fundamental, detector de gases, para você fazer a localização de um gás nocivo, né? Você poder trabalhar com tranquilidade. Aí você se volta também, nas buscas de vazamento de água, você se volta para o trabalho em altura, né, na R35. Aí é isso que eu falo, você tem teu colaborador, teu funcionário, ele tem que ter todo o treinamento. E é renovar de 2 anos, alguma NR de um em um ano, ele tem que estar com atestado de saúde ocupacional, todos os exames médicos em dia, né, não pode ter problema. Antes de você subir, você tem que tirar a pressão, você vai numa farmácia, tira a pressão, se a sua pressão está adequada antes de subir no telhado, ficar exposto ao local alto, né? Aí você tem que ter aqui um talabarte, né? Talabarte com dois mosquetões, que você, ao subir uma escada, né, você vai enganchando a escada, ele fica preso no cinto do paraquedista. Esse é o cinto do paraquedista, que ele vai envolver todo o teu corpo. Ele vai desenvolvendo os pontos cruciais na perna, braço e as costas e a parte da frente. Aí, com você com o talabarte, você vai prendendo o teu cinto de paraquedista e vai enganchando com o mosquetão na escada quando você subir. Né? Qualquer coisa que aconteça, ele tem aqui ele vai travar, não vai deixar você ter a queda. É a proteção da sua vida. Aqui nós temos o trava-queda. Trava-queda você vai conectar ao seu cinto de paraquedista, né? Você está no telhado, à altura. Aí você pode conectar ao cabo guia, ou ali divide tanto horizontal quanto vertical. Que é aqui o mosquetão, você prende no seu cinto de paraquedista, né? Você tem que ter trava-queda para cabo de aço ou corda. Então, aí no movimento rápido ele vai deixar você passar, mas no movimento rápido ele imediatamente vai travar, protegendo a sua vida para você não ter uma queda. Então, aqui a trava-queda é fundamental também em determinadas situações. Você tem que ter botas especiais, antiderrapantes, para evitar escorregar, evitar contato com o ambiente inadequado, né, insalubre, né? Capacete, isso é o básico fundamental, né? Você está numa obra, um canteiro de obra, você tem que estar protegido, né? Capacete, proteção para os olhos. Né? No local que não tem iluminação, lanterna, você pode acoplar. Lanterna de cabeça, você pode acoplar, inclusive, o seu capacete para iluminar, você vai estar protegido e com o local conveniente iluminado. Então, são as questões cruciais para você proteger, você oferecer ao cliente um trabalho com excelência, proteger seus colaboradores, proteger a si mesmo, né, que muitas vezes a própria pessoa que presta serviço de caça-vazamento está em atividade, o próprio dono da empresa, muitas vezes está auxiliando, né? E está todo mundo protegido, não pode correr risco tanto para a pessoa que está trabalhando quanto a pessoa assim em torno. Por isso que existe todo um treinamento de novos regulamentadores, você tem que saber o que faz, que você pode acabar ferindo alguém no entorno, deixar cair uma ferramenta, NR10, trabalhos próximo à parte elétrica, você tem que ter toda uma proteção também, tem uma série de cuidados, você não pode se aproximar de parte elétrica. Você está fazendo um teste de vazamento de água à altura, tem uma rede elétrica. Você tem que ter conhecimento, você não pode descuidar, tem que ter toda uma proteção. Então, é fundamental, é um conjunto, como eu digo, é um conjunto de coisas para você exercer um trabalho numa atividade com excelência. É por isso que eu tenho essa oportunidade, mais uma vez, numa emissora aí de rede nacional, para continuar expondo o meu trabalho e ajudando as pessoas que são os prestadores de serviço nas mais diversas atividades. Isso aí, pessoal. Então, complementando, é o que eu sempre tenho dito, no intuito de melhorar a qualidade de prestação de serviço no Brasil, proteger as pessoas, ter cuidado para as pessoas levar um risco para a sua residência. Você que contrata um prestador de serviço na área de detecção de vazamento de água, você tem que saber quem você está contratando. E tem muita gente que não tem especialização, não tem certificação. Você está levando para a sua residência uma pessoa despreparada. Então você pode estar colocando em risco a sua família, o condomínio, então, todos à sua volta. Né? Então você tem que saber quem você está contratando. Muitas vezes você vai na internet, você não faz a pesquisa, você tem que pesquisar na internet. Você tem que saber que empresa que é aquela, você tem CNPJ, a história dessa empresa. A pessoa bota uma empresa agora,
No mês seguinte, ela acabou de montar a empresa, ela já vai no Google, anuncia, paga, participa do leilão, já está aparecendo lá no cantinho esquerdo anúncio. Já está participando do leilão. E muita gente tem muito contador de história, né? Muito enrolão. Pessoal, como se fala no Brasil, é o jeitinho brasileiro. Isso, infelizmente, isso existe. A pessoa vai lá e conta um monte de mentira, começou agora, já se posta como anos e anos de experiência, a melhor daquele estado que você presta serviço. Você está há anos prestando serviço naquele estado, né? Tem vários estados no Brasil. Todo estado do Brasil tem um prestador de serviço nessa área. A pessoa começa agora, conta um monte de mentira, a pessoa que contrata não faz a investigação, tem que investigar, procurar redes sociais, Facebook é o mais antigo, tem que ter uma história do Facebook dessa pessoa, no Twitter, né, no Instagram. A pessoa não tem história nenhuma. Aí você vai consultar o CNPJ, se você for consultar, você deve consultar o CNPJ, a pessoa começou há 2, 3 meses atrás. Aí você percebe que está contando um monte de mentira. Às vezes começa agora, já tem centenas de comentários do Google, aquele comentário de 5 estrelas. Do nada aparece um monte de comentário. Só mal começou, então tem jeitinho brasileiro para tudo. Então você tem que ter cuidado na hora que você contrata, você pode estar levando uma pessoa desqualificada, despreparada para sua residência, e você não sabe a índole dessa pessoa. Muito perigoso. Rio de Janeiro, né, ela atua aqui no Rio de Janeiro, direto, tem que ter um cuidado tremendo. Então, você tem que saber a empresa que você está levando para sua residência. Buscar, perguntar, consultar o CNPJ e perguntar, o profissional que vem aqui prestar o serviço na minha residência, qual o conselho de classe que ele pertence? Isso é uma pergunta fundamental, crucial, para você fechar a questão. Qual o conselho de classe que esse profissional que vai vir que testar meu banheiro, por exemplo, qual conselho de classe que ele pertence? Ele tem que pertencer a algum conselho de classe. Não pertence a conselho de classe nenhum, corta da lista. É uma pessoa que não quer pagar imposto, ela não quer se certificar, não quer estudar, não quer se especializar, ela não quer contratar um profissional especializado, adequado para prestar aquele serviço, porque o custo desse profissional especializado é mais caro. Então, essa pessoa, esse empresário, é um fundo de quintal. Então, ele não vai poder dar um bom atendimento a você. E tu não sabe aquele profissional que está aí na sua residência, né? Qual a vida pregressa dessa pessoa? Tem que ter muito cuidado, né? Então, são esses conselhos que eu passo para o público consumidor e passo para os prestadores de serviço também. Que, tem que honrar a profissão, a atividade. É o que eu faço. Olha tudo que eu mostro, olha tudo que eu exponho. Olha as certificações. Ética e honestidade em primeiro lugar. Pode consultar meu site, está lá na primeira página do site. Ética e honestidade em primeiro lugar. É fundamental. Essa é a chave da questão de uma boa prestação de serviço. Você não pode enganar o cliente sem falar a verdade. Você não pode contar historinha. Tem que vender o que é real. É isso que a Caça Vazamento RJ expõe para todo o Brasil. Olá, sou Bruno Leon, advogado, especialista em direito ambiental, e hoje eu estou aqui para, como prometido, né, trazer uma continuação ao nosso último assunto sobre direito ambiental. Tratamos áreas protegidas, tratamos de aspectos gerais de direito ambiental. Vou tratar aqui hoje, né, quem tiver curiosidade, basta ter acesso ao último vídeo. Hoje vamos tratar da responsabilidade ambiental. Responsabilidade ambiental, o que significa isso? Significa que todo cidadão brasileiro tem uma obrigação de zelar, respeitar e preservar o meio ambiente. Isso está no artigo 225 da caput da Constituição Federal Brasileira. Quais são as consequências do não respeito ou do desrespeito às regras infraconstitucionais em matéria de meio ambiente? A gente vai tratar aqui hoje, nesse nosso bloco, dos aspectos, dos três grandes aspectos da responsabilidade ambiental brasileira, né? A gente tem o aspecto civil, que são as indenizações por danos ambientais eventualmente causados, como eu disse, por qualquer pessoa, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, quando se causa um dano à sociedade, no caso, ao meio ambiente, que atinge a sociedade como um todo, inclusive as gerações presentes e as gerações futuras, é uma obrigação, né, que se repare o dano, claro, e que também se indenize, até porque o dano ambiental dificilmente
vai ser reparada ao seu status quo ante, ou seja, dificilmente vai ser possível que se recupere aquela área de maneira 100% perfeita ou 100% idêntica ao que era antes desse dano ocorrer, né? Vamos ilustrar aqui hoje com alguns exemplos, né? E existe também o aspecto criminal, todos conhecem, existe uma lei específica de crimes ambientais no Brasil. Essa lei ela vai trazer penalidades diversas, na verdade, né? Penas de detenção, outras penas restritivas de direitos, né? E aplicáveis também a pessoas jurídicas nesse caso, tá? A pessoa jurídica pode ser responsabilizada criminalmente. A pessoa física, evidentemente, que teve alguma ligação com aquele dano, seja direta ou indiretamente, vai ter sua responsabilidade também engendrada nas malhas da justiça criminal. E temos também, por fim, terceiro aspecto, a terceira grande área da responsabilidade ambiental, que é a responsabilidade administrativa, que são as multas que a gente tanto ouve. IBAMA multou a empresa X, CETESB multou a empresa Y por dano ambiental, INEA, no caso do Rio de Janeiro, CETESB, no caso de São Paulo, os estados, né, que no caso as agências ambientais estaduais, né, cada estado da federação tem a sua, IBAMA é o órgão federal, e os municípios também têm, tá, órgãos que podem, secretarias de meio ambiente das prefeituras também podem exarar essas multas ambientais. Existe um limite, nesse caso mínimo e máximo, e bem, a multa tem um aspecto de multa administrativa. Todos nós aqui conhecemos multas exaradas pelo Detran, por exemplo. São multas administrativas também quando nós cometemos alguma infração de trânsito. Aqui no caso é uma infração, a natureza jurídica é muito similar, porém a gente tem aqui uma infração ambiental. Claro que os valores são bem diferentes, mas o direito trata de maneira similar o tipo de ato jurídico que ocorre ali e o tipo de recurso que a gente tem para se defender dessas multas. Então, apenas para fazer um paralelo aqui, todos, ou quase todos aqui, já se depararam com algum tipo de multa na vida. Multas também da Receita Federal, que seguem também o aspecto administrativo. Claro que cada área tem sua especificidade, né, sua maneira de tratar, mas o processo administrativo ele é similar. O processo em si ele é similar. Claro que vai depender de valores, de gravidade, etc. E no caso, já adianto aqui das multas ambientais, os valores podem chegar a até 50 milhões de reais, ou seja, é um valor muito expressivo, tá? Então não é nada agradável, seja para a pessoa jurídica, seja para a pessoa física, receber um auto de infração ambiental em valores tão altos, né? tão representativos do ponto de vista monetário. Então vamos lá. A gente tem responsabilidade ambiental, né? Qual o objetivo, né? É buscar a reparação, né? A responsabilidade ambiental ela busca a reparação dos danos causados seja a terceiros, no caso a sociedade, né? Seja neste nosso caso específico, ao meio ambiente como um todo. Até porque, imagine se uma área ambiental foi degradada por uma exploração atual, visando fins econômicos, e naquela área teríamos uma espécie que resolveria, talvez, né, uma espécie da fauna ou da flora que nos ajudaria na cura de uma doença que ainda nem existe. Isso está perdido para sempre por conta da geração atual ter buscado excessivamente, né, o lucro financeiro, né, o empreendimento econômico de maneira desordenada ou sem tomar os devidos cuidados. É isso que se busca com a responsabilização ambiental. Busca-se evitar que haja um desequilíbrio, um descompasso entre
desenvolvimento econômico e proteção ambiental. Esses dois conceitos têm que estar sempre em paralelo. Temos que ter desenvolvimento econômico, sempre, claro. Temos também que ter a proteção ambiental, por ser algo essencial e importante para todos nós. O dano, ou seja, o dano ambiental, ele é difuso, né? É um dano que, diferentemente do dano coletivo, você pode causar um dano à coletividade. A coletividade dos trabalhadores, por exemplo, algo que causa um dano a todos os trabalhadores brasileiros, é uma coletividade. Ou a todas as pessoas do sexo feminino, é uma coletividade. Agora você tem um dano aqui, um dano difuso, ou seja, são todas as pessoas, ponto, inclusive as que não nasceram ainda, ou seja, um dano difuso, ele atinge toda a população nacional, eu digo aqui brasileira. É claro que o dano ambiental ele ainda é transnacional, é claro que a gente não tem como limitar o dano nas fronteiras do nosso país, porém a legislação tem que ser limitada, aí por uma questão de soberania. Nossa legislação se limita ao território nacional. É claro que esse dano na prática, um dano atmosférico, por exemplo, uma poluição atmosférica pode atingir fronteiras de outras nações, é evidente, né? Porém, a legislação se limita ao território brasileiro. Então nós temos a adoção de uma responsabilização muito extrema no direito brasileiro. E um único dano, isso é raro, raríssimo na nossa legislação, um único dano pode gerar essa tríplice responsabilização, ou seja, civil, criminal ou penal, são sinônimos, e administrativa, por um único dano. Claro que não duas na mesma área, claro que a gente vai ter, por um único ato, uma única responsabilidade civil, uma única responsabilidade criminal, e administrativa, idem. Porém, na administrativa você pode, num único dano, ter causado, você não vai ter duas multas pelo mesmo, idênticas. Porém, pode-se naquele dano ter-se entrado em mais de um artigo de capitulação da lei que define as infrações ambientais. Essas infrações são definidas na mesma lei que define os crimes ambientais. A gente tem uma parte depois de infrações, são muito similares. O que é crime ambiental normalmente também é uma infração ambiental, certo? Continuemos. Isso está disposto, então, seguindo aqui do topo para a base da nossa pirâmide. A gente tem a pirâmide do direito, uma pirâmide de responsabilização. A gente teria lá no topo, a Declaração do Rio, né? O ECO 92, que a gente chama, como nós chamamos aqui no Brasil, no resto do mundo chama-se de Rio 92, que daquela convenção que ocorreu foi uma grande conferência de países, né? Que dali saiu uma declaração de princípios. O princípio 13 dessa Declaração do Rio diz que os estados, nós estamos aqui falando de algo, inclusive, supraconstitucional, ou seja, a gente está falando de uma declaração assinada por chefes de estado, praticamente na época, de todos os países. Foram mais de 175 países assinando, né, por seus representantes, dependendo de cada estrutura de cada desses países, era assinado por algum tipo de representante. Porém, todos assinaram, foi algo fantástico e unânime na época. Porém, é uma declaração de princípios, ou seja, os estados vão ter esses deveres, certo? Reparemos aqui que essa declaração de princípios foi elaborada ou colocada, aberta à assinatura em 1992, porém nossa Constituição e o artigo 225 já existiam 4 anos antes, em 88. Nosso país, nesse ponto, foi muito vanguardista. Isso foi muito bem elogiado, no mundo todo ainda é. Os estados, eles deverão desenvolver uma legislação nacional relativa à responsabilidade e à indenização às vítimas de poluição
e de outros danos ambientais. Os Estados irão também cooperar de maneira determinada no desenvolvimento do direito internacional no que se refere à responsabilidade e indenização por efeitos adversos dos danos ambientais causados em áreas fora de sua jurisdição, por atividades dentro de sua jurisdição ou sob seu controle. Ou seja, a legislação ela deve ser tão protetiva quanto necessário para desencorajar qualquer tipo de dano ambiental e que, se eles vierem a ocorrer, se esses danos vierem a ocorrer, que haja uma responsabilização adequada, principalmente com o objetivo de evitarmos que esses danos se propaguem para o resto do planeta, para o resto dos países, dos estados, e causar algo mais severo, como, por exemplo, nós temos muitos exemplos de danos, por exemplo, nucleares, né, de áreas locais que nós não podemos adentrar, né? Chernobyl, que até hoje, desde a década de 80, está contaminada. Nós temos Fukushima mais recentemente. São áreas realmente muito... que o dano ali, ele permanece por décadas e décadas. Então, o que isso quer dizer? Né? Só confirmou que nós já tínhamos na nossa Constituição Federal, né? Isso ratificou o empenho brasileiro, né? Dentro do cenário internacional, que já tinha na sua Constituição Federal interna esse tipo de proteção. Já tínhamos também a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, né, que seu artigo 14 desta lei específica que traz a política, uma lei de 81, que traz a política nacional do meio ambiente, traz a responsabilidade civil, né, essa primeira delas aqui, a civil, como objetiva. O que significa isso? Responsabilidade objetiva, ela independe de culpa. Independe se o agente agiu com imprudência, negligência ou imperícia. Indifere. A responsabilização civil, ela vai ser aplicada, ainda que ainda que haja algum tipo de escusa ou algum tipo de que o agente não sabia daquele resultado, não teria noção daquele resultado. Ainda assim vai haver responsabilização, ainda assim vai haver indenização. E um spoiler para vocês aqui. A indenização civil não há limite, tá? Não existe limite. Lá nas multas existe um limite de 50 milhões de reais. Na área civil não há limite, não há teto. É algo, em princípio, ilimitado. Porém, claro, dentro do processo, isso vai ter que ser de alguma forma demonstrado, a extensão daquele dano. Isso vai ter que ser aceito. Quem propõe essas ações são o Ministério Público, e o juiz, evidentemente, vai ponderar a maneira de cálculo que foi utilizada, etc. Mas chega-se na casa dos muitos bilhões de reais, ou seja, algo realmente muito relevante do ponto de vista financeiro, a reparação e a indenização, não só a reparação da área, como a indenização para a sociedade. Então, a gente teve aí o princípio, né, que eu li para vocês, e a gente tem logo abaixo a nossa pirâmide, vai ter aí, que é o topo da nossa pirâmide aqui no nacional, né? A Constituição Federal é a nossa carta magna, né? É a ordem suprema da nossa legislação. E a gente tem no 225, artigo 225, lá desde 88, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público, ou seja, imposto ao poder público, e à coletividade. Por isso, no início desse vídeo, eu disse que todos nós somos responsáveis. Impõe-se ao poder público e impõe-se também à coletividade.
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ou seja, é uma responsabilização comum a todos. Para parágrafo 1º desse artigo 225, a gente tem que, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Inciso 5º, controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos, substâncias que comportem risco à vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Nós temos também uma responsabilização específica, e nós traremos até um exemplo nessa área específica, na área de mineração, por exemplo. O Constituinte ele trouxe no parágrafo 2º uma menção específica a áreas que vão causar dano ambiental. Não há como se explorar minério sem causar algum tipo de dano ambiental. E é claro que a gente não pode acabar com a exploração de minério, de mineragem. Então, o próprio Constituinte diz: aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Ou seja, a gente vai ter nesse descomissionamento, que é o termo técnico dessa exploração, uma legislação, um regramento administrativo específico que vai dizer como isso vai ser colocado de volta ao estado mais próximo possível, para que não se abandone, certo? Para que não se haja um abandono das áreas após a exploração, causando um dano recorrente, contínuo ao meio ambiente. Normalmente isso é feito através de resoluções CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é um órgão colegiado, envolve juristas, envolve técnicos específicos de cada área, biólogos, geólogos, para que seja feito de uma maneira realmente bem própria para cada tipo de atividade. Existe isso para a atividade petrolífera, existe isso para a atividade de mineração, dentre outros. As condutas, parágrafo 3º, que é o que talvez mais nos interesse aqui para a legislação infraconstitucional. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, aquele que causou algum tipo de infração, pessoas físicas ou jurídicas, para que não haja dúvida, a sanções penais, administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Ou seja, foi tudo que eu falei para vocês aqui, está apenas ratificando o que foi dito de maneira mais informal, aqui de uma forma mais jurídica. Sanções penais, como eu disse, são as criminais, penais são sinônimos, administrativas são as multas, e a obrigação de reparar os danos faz parte da responsabilidade civil ou civil. São sinônimos também, podemos falar das duas formas, tá? Que envolve a reparação da área e uma indenização, até porque a indenização, a justificativa da indenização é que aquela área jamais será exatamente como ela era antes. No status quo ante é algo impossível. Então a indenização ela cobre esse dano que vai permanecer. O que mais nós temos de importante sobre essa responsabilização ambiental? A gente tem duas formas importantes de responsabilizar qualquer pessoa, né, no sentido aí, mais uma vez, pessoa de maneira jurídica e geral. A gente tem uma responsabilidade que pode ser subjetiva ou objetiva. Como eu disse, a responsabilidade subjetiva, existem formas de excludente dessa responsabilização. Na responsabilidade objetiva, elas inexistem. Então, via de regra, a responsabilidade objetiva ela vai desconsiderar esses elementos que excluem a responsabilização. Existe na área ambiental, existem teorias de risco que são julgadas pelos nossos tribunais diuturnamente. Isso muda muito o entendimento.
Via de regra, a responsabilidade ambiental ela é integral. Significa o seguinte: mesmo que haja uma excludente de licitude extrema, como por exemplo casos fortuitos ou casos de força maior, vamos dar um exemplo aqui bem bem fictício, porém algo que se viesse a ocorrer, né? Uma exploração de algo extremamente perigoso, uma barragem como de mineração ou uma usina nuclear, e algo completamente alheio à vontade, alheio à própria previsibilidade natural, que se caísse um meteoro naquele local, ou que se caísse ou algo completamente inesperado, um tornado que viesse a causar aquele dano, algo que não teve intervenção humana nenhuma, foi um ato de Deus, também é chamado assim no direito. Um ato de Deus que atingiu essa exploração, né, essa área que estava sendo explorada, e causou um dano ambiental. A teoria mais extrema diz que ainda assim, a teoria do risco integral, diz que ainda assim o explorador daquela área, sabedor dos riscos, seria responsabilizado. É algo que precisa ser ainda trazido com algo um pouco mais, como eu falei, fictício, porque é algo um pouco mais raro de se ocorrer, e que nós tenhamos algo efetivamente levado ao judiciário para que a gente possa realmente confirmar. Porém, existe esse tipo de pensamento. Eu tenho, pessoalmente, minhas dúvidas quanto à efetiva aplicação pelo judiciário brasileiro de algo tão extremo, de uma responsabilização tão extrema. Porém, está dentro da responsabilidade objetiva. Seria a responsabilidade objetiva em que não se considera absolutamente nenhum excludente. E nós temos a possibilidade de um fato exclusivo de um terceiro, por exemplo, foi um terceiro que causou aquele dano. Foi um terceiro que provocou aquele dano, que um terceiro estranho àqueles responsáveis por aquela área. Nesse caso, seria um excludente também de ilicitude. E no caso evidentemente havendo dolo, não há o que se falar. Se houve dolo, se houve vontade de causar dano, pronto, não há o que se discutir. Se houve algum tipo de negligência, imprudência ou imperícia também, no caso ambiental, não há o que se discutir. A empresa ou os dirigentes da empresa vão ser responsabilizados e vão ter que arcar com essa reparação. Tem uma outra questão, uma outra divisão importante que a gente faz. Essa responsabilidade, ela é solidária, tá? O que significa isso? A responsabilidade civil, ela pode ser subsidiária ou ela pode ser solidária. Subsidiária significa que primeiro tem que responder a parte A para depois a parte B responder. No direito ambiental, a gente considera uma solidariedade, significa que todos que contribuíram para aquele dano respondem integralmente por aquele dano. É claro que dentre as partes, após pode haver uma ação de regresso para responsabilizar e cada um ficar com a sua cota parte financeira equivalente ao dano causado. Porém, o meio ambiente vai ser indenizado pela parte que tiver no polo passivo, né, da parte que está se defendendo ali da ação proposta pelo Ministério Público. Isso é relativamente pacífico. Programa Conexão Brasil, toda segunda-feira, a partir de 12h30.